impacto gigante, assim. É um divisor de águas assim, para a Assis, porque o nosso distrito industrial tem mais de 30 anos e há muito tempo que os empresários solicitavam e esperavam pela execução da infraestrutura lá. Então, para você ter uma ideia, mais ou menos 2.500 pessoas trabalham nas empresas do Distrito Industrial, são dezenas de empresas que respondem por boa parte da produção de Assis, e a gente não tinha asfalto, não tinha esgoto e não tinha água ligada. Isso que eu acho legal você falar assim, o que é infraestrutura? Porque quem está em casa assim, tá bom, mas é infraestrutura, mas o que é a necessidade básica mesmo? É isso mesmo, boa parte do distrito não tinha água, esgoto, galeria de águas fluviais. Então nós tivemos na renovação do contrato da Sabesp, a Sabesp está executando a parte de galeria de água fluvial, de esgoto, de água. E agora a prefeitura precisava viabilizar o asfalto, a guia sarjeta. E esses 22 milhões são recursos que vão ser utilizados para fazer o asfalto, a guia e a sarjeta. E aí, finalmente, depois de 30 anos, há mais de 30 anos que existe o nosso distrito industrial, teremos uma infraestrutura digna de criar oportunidades, desenvolver negócios e de ser atender uma necessidade para os empresários continuarem cumprindo lá com a sua missão de gerar emprego, renda e produtos e serviços. E ainda é um projeto, né, um processo, eu digo, né, porque são 22 milhões, mas igual você falou, reconstruindo mesmo ali o CDA, porque assim, não tem nada do básico que você está falando, é uma conquista histórica para a cidade de Assis, que tem a bandeira da Associação Comercial, mas é um processo ainda, não é rápido. Como que vai funcionar isso? É assim, Jerônimo, com a aprovação da lei, então assim, a gente gostaria de agradecer a iniciativa do poder público municipal, da prefeitura, de propor o projeto, de oferecer essa solução, agradecer também a Câmara de Vereadores, que apesar de ter debatido, se esforçou para olhar quais eram as alternativas para resolver esse problema, e chegou com essa concordância em aprovar esse projeto da prefeitura no sentido de contrair um crédito. A prefeitura vai financiar essa infraestrutura do CDA. Mas agora, com essas aprovações, a coisa está mais fácil. Ou seja, a prefeitura já pode licitar e contratar a execução dessa obra como um todo. Que é a questão assim, de trazer a infraestrutura lá. E o que muda para o empresário? Você que é empresário, todo mundo te conhece aqui na cidade de Assis, na região, do sucesso dos seus negócios, mas como presidente da Associação Comercial, falar para o empresário que está lá na ponta, o que muda? Porque assim, mas ele tem a fábrica dele lá, ele tem uns funcionários que vão lá, mas o que muda isso para o desenvolvimento mesmo no dia a dia? No dia a dia é o seguinte, saneamento básico e infraestrutura é uma questão de dignidade para quem trabalha, que não anda na poeira. A prefeitura economiza recursos porque tem que ficar consertando. Nós tínhamos um outro problema lá, que a prefeitura inclusive foi condenada a pagar uma multa de 14 milhões de reais por um problema de uma vossoroca, de uma erosão no fundo lá do CDA, com danos ambientais. Então, inclusive, nessa multa, existe uma possibilidade de que, se a prefeitura investir na execução da infraestrutura e na solução desse dano ambiental causado exatamente pela água fluvial que corre a céu aberto e que faz buraco lá no CDA, ela fica isenta de pagar essa multa. Então tem um ganho, inclusive. A prefeitura deixa agora de pagar uma multa de 14 milhões de reais. Vai amortizando. Eu não sei se é com o Ministério Público ou a própria sentença, mas o acordo judicial é que, se a prefeitura investe esses recursos para resolver esse problema desse dano ambiental causado por essa erosão, ela fica isenta de pagar essa multa. Então, ou seja,
A gente resolve um monte de problema, inclusive o próprio munícipe não precisa arcar com uma multa de 14 milhões de reais por dano ambiental, né? Mas, voltando para a sua pergunta, é questão de dignidade, é questão de você atrair mais empresas. Isso é legal. Deixa eu não te interrompendo. Você que trabalha, você conhece os bastidores, né? Nesse período, nós perdemos muitos empresários aqui que gostariam de ter investido na cidade de Assis e olharam essa situação e falaram assim, eu não vou porque ainda não é o momento. Você não precisa citar os nomes, mas sabendo, ouvindo, né, acompanhando, como você sempre muito atento, perdemos um pedaço da nossa história aí? Tivemos, sim. Eu acho que ao longo dos últimos, para não citar nome como falou, ao longo dos últimos 30 anos, faltou mais esse apoio aqui em Assis para o empresário se investir e instalar. E isso é muito bom a gente conversar sobre isso esse ano, porque em todas as campanhas, e eu não vou aqui criticar A ou B, mas sempre os candidatos dizem que para poder desenvolver a Assis tem que atrair emprego. Sendo que a gente não foi capaz até hoje nem de oferecer asfalto, guia e sarjeta no local onde as empresas, em tese, se instalariam para poder promover o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que é um passo, mas também eu acho que tem que ampliar, Assis tem que ter mais distrito industrial. O prefeito, inclusive, adquiriu uma outra área para instalar mais um distrito. E, de fato, a gente precisa cuidar do nosso empresário, inclusive para ele não ser atraído para investir em outras cidades, como já aconteceu, e eu posso citar exemplos de empresas que saíram de Assis, porque tiveram uma oferta de infraestrutura melhor do que Assis para se instalarem. Então, como associação comercial e como empresários, o que a gente não quer é isso, perder nenhuma empresa. Um pequeno empresário aqui de Assis, com apoio, um dia ele pode se tornar muito grande. Então, essa conversa de você atrair novos investimentos, de trazer novas empresas, eu acho assim que o dever de casa é cuidar dos nossos empresários e oferecer condições para que as empresas se instalem, para que as empresas prosperem e que Assis cada vez mais seja um ambiente amigável para o investimento, porque isso pode sim fazer uma grande diferença para o nosso desenvolvimento. E a gente sabe que empresas prósperas, empresas investindo, se traduz em desenvolvimento socioeconômico, se traduz em renda e se traduz em melhores condições de vida para toda a nossa população.